Sula, você acha que dar feedback para outras pessoas pode influenciar em algo na sua própria arte? Sim. Estou no servidor e frequentemente dou feedback para outras pessoas. Sinto que estou mais crítica, mas queria saber sua opinião sobre isso. Olha só, dar feedback faz você ficar muito consciente de algumas coisas que normalmente passa despercebido se você não dá feedback. Então, você fica mais crítico mesmo, é bem essa palavra, você fica mais consciente do que está acontecendo. Não significa que você não precisa de feedback, você precisa de feedback igual todo mundo. Mas você começa a prestar mais atenção em algumas coisas que você deixaria passar em outras situações. Então, pra mim, dar feedback é um exercício muito bom. É um exercício que me deixa realmente muito mais ligada no que eu tô fazendo do que se eu tivesse só pintando, sabe? Eu gosto bastante. Então, eu acredito que sim. Eu acredito que faz diferença sim, sabe? Aqui é um pouquinho mais amarelo do que isso, né? Esse tapinha, mas é mais cinza do que isso. Lembrando Pronto. de dar feedback só quando pedirem, gente. Exato. Feedback só consensual, galera. Não vamos sair. Mas e se você? Não. Caralho, me chamaram de superego. Tudo bem. Sula, como eu equilibro melhor a variação de pincel hard e soft na hora de sombrear e renderizar? Eu sei que a teoria diz que sombras projetadas são mais duras quanto mais próximas do objeto, mas fora isso, o que devo fazer? Ah, aham. Vamos trazer um clássico da live aqui pra nós. Olha só. Quando você faz esse tipo de estudo aqui, ó, esse aqui é um dos estudos que eu passo muito pro pessoal na mentoria. Ele é um estudo muito bom de fazer porque ele tem muitas sutilezas, né? A gente tem o lance da sombra. A sombra projetada, ó, ela tem deixa eu botar uma cor que fica mais aparente. A sombra projetada, não, essa cor não tá funcionando. Aqui, pronto. Essa sombra projetada, ó, ela tem a borda um pouquinho mais dura do que uma sombra de forma. Olha como é que aqui é tudo suave, ó, né? Então, a gente tem essa diferença. Mas não é só aí que vão aparecer as bordas duras e as bordas suaves. Olha, por exemplo, esse detalhe no olho aqui, ó. Olha aqui. Você tá vendo aqui, ó? Essa borda aqui, ó. Vou tirar de cima agora, pra vocês poderem reparar. Olha como é que ela é mais durinha. Olha como é que a transição do olho aqui em cima, ó, essa aqui, ó, ela é uma borda bem dura, ó. Ela é bem nítida. E aí, quando você passa pro cabelo, olha como é que a transição do cabelo, ela ocupa uma área enorme, ó. Ele trabalha muito com bordas suaves nessa transição de cabelo. Então, o que você vai fazer para fazer estudo de bordas, edges, né? Edges em especial, não é necessariamente fazer só estudo de foto. Estudo de foto, edge é uma coisa que é um pouco mais óbvia. Ela fica um pouco mais. A fotografia trata de edge de uma forma muito dura, de uma forma muito crua. Quem trata com edge bem são pintores. Então você quer fazer estudo de bordas, dessa suavidade, da dureza da borda, faz estudo de outros pintores, pintores que saibam o que estão fazendo. Por isso que a gente recomenda fazer estudo dos grandes mestres. E aí você começa a pegar toda a disciplina de borda que esses pintores têm na hora de fazer essas transições. Repara como é que a gente tem uma gradação inteira de bordas. A gente tem uma borda bem durinha aqui na beirada do olho, a gente tem uma borda bem durinha aqui na dobra do olho, a gente tem uma borda mais ou menos aqui nessa transição dessa sombra, a gente tem uma borda bem suave na transição do cabelo, a gente tem borda bem suave nessa sombra aqui, ó. A gente tem uma borda mais durinha na dobra da pele. Olha aqui no tecido, olha a quantidade de bordas que tem para dar essa sensação de textura que tem nesse tecido, que tem nesse vestido. Essa renda, olha como é que ela foi muito bem explicada. Tudo isso com controle de borda. Em nenhum momento ele se preocupou em desenhar a renda em si. Ele só fez o design das bordas bem para você entender que isso aqui era uma renda e aí o negócio só funciona. Então, para você entender como é que borda funciona, o estudo que você faz é estudo dos grandes mestres. Não tem outro lugar para fazer esse tipo de estudo. O estudo de borda, ele é mais interpretação do que necessariamente o que você está vendo. Então, para você saber interpretar aonde que você coloca as suas bordas, aonde que você puxa a suavidade, aonde que você vai fazer uma coisa mais nítida, uma coisa um pouquinho mais suave, uma coisa no meio do caminho, quem vai te ensinar isso são outros pintores. Então, para isso você faz estudo dos mestres, certo? Olá, boa noite.
Preciso de ajuda. Recentemente estive tendo dores na mão quando desenho por alguns minutos. Não sei se isso é sobre a forma que seguro a caneta ou se é outra coisa. Você sabe alguma forma de lidar com isso e se você já passou pela experiência semelhante? Olha só, eu nunca passei pela experiência de ter dor na mão. Eu tive dor no pulso. Eu tive o que o pessoal chama de abrir o pulso. Meu pulso, eu dormi errado, meu pulso abriu. E aí, segurar as coisas doía o pulso. Então, não tive a experiência de dor na mão em especial. Mas, a gente fez uma live aqui em que a gente trouxe um ortopedista para falar a respeito disso. Eu super recomendo, não era ortopedista, ele era um fisioterapeuta. Eu super recomendo você dar uma olhadinha nessa live, em que ele fala dos exercícios bons pra gente fazer se a gente for ilustrador, né? E vai no médico. Se o pulso tá doendo se a mão tá doendo e não tá passando e tá piorando, vai no médico e você pode estar com uma inflamação. E inflamações pioram. A recomendação que esse fisioterapeuta deu pra gente, que foi muito importante, foi: não trabalhe com dor. Tá doendo? Para de forçar. Certo? Então, se tá com dor, para de forçar. Vai descansar. Se precisar, vai no médico. Mas isso eu realmente não tenho como te ajudar porque isso foge um pouquinho da minha alçada. O que eu posso te dizer é isso que eu comentei. Vai no médico. Médico é bom. Apesar de caro. É verdade, vai no médico. E ouça o seu corpo. Exato. Acho tão engraçado falar assim, mas é verdade. Tula, a minha pergunta é: toda vez que eu tento sombrear algo com certa profundidade, tipo caixas, eu consigo. Mas quando eu vou tentar sombrear algo mais específico, como um item ou um rosto, eu não consigo. Como posso melhorar? Olha só, se a caixa tá funcionando, mas você não tá conseguindo trazer isso pro mais realista, tá faltando trabalhar com outras referências. Existe um exercício que a gente faz chamado Still Life. Still Life, tal de natureza morta em português. Eu não gosto muito dessa tradução porque não tem nada de morto, é só parado. Eu entendo por que ela acontece, no entanto. O exercício de pintura de observação, tá? Ele é um exercício que vai te ensinar um bocado a respeito de como representar essas coisas, como representar objetos, como representar sombra e luz. Inclusive, deixa eu amarrar isso aqui com a última pergunta sobre edges, porque eu acho que isso aqui vai ser um bom exercício, vai ser um bom exemplo de como eu estudei edges. Olha só, eu fiz uma sequência de pinturas de observação. Eu começo com essa aqui, ó. E aí, a pintura de observação, ela é uma pintura simples. Eu sempre recomendo pro pessoal: vai ali na cozinha, pega 3 itens diferentes: um garfo, um pires, um copinho, um garfo, um pires, uma xícara, uma colher, um jarro e uma maçã, o que você tiver na cozinha, o que você tiver disponível, tá? Coloca uma fonte de luz, não pinta com a luz do quarto, porque a luz do quarto, a luz de cima, ela é uma luz difícil de pintar, ela é uma luz difusa. Você não quer uma luz difusa, você quer uma luz de luminária. Então aqui, se vocês repararem no brilhinho que tem aqui, ó, tinha uma luminária iluminando isso aqui bem de cima, bem de frente. Coloca uma luminária para você ter separações de sombra e luz e pinta o que você tá vendo. Faz esse exercício algumas vezes. Não precisa ser super complexo, não precisa pegar umas coisas super difíceis de pintar, tá? Pega uns exercícios, pega uns objetos que são um pouco mais simples. Nesse caso aqui, nesses primeiros que eu fiz aqui, eu tava focando muito em material. Então você vê que eu pegava muita coisa reflexiva. Vidro e metal, plástico, metal e metal, sabe? Então eu tava focando muito nessa parte de reflexão. Mas aí eu comecei a pegar uns objetos que era mais a parte de modelagem. Então olha que interessante. Isso aqui é um bonecão do Luigi desses que vende no camelô, tá? A minha iluminação, ela era fria, então você vê que o tom de pele dele ficou acinzentado. Mas ele começa a mostrar como é que faz essa modelagem do personagem muito bem. E aí, ó, aquilo foi um dia, né? Foi esse aqui, primeiro dia, segundo dia, só pra gente ver ele finalizadinho, só pra gente ter noção do que é o exercício de pintura de observação. Faz ele com calma, faz ele com vários objetos. Outro bonecão, tá? Aqui, inclusive, olha só, aqui era o setup, a luminária de frente e uma segunda luminária com plástico azul em volta pra ter a luz azul. Aí deu essa pintura aqui, ó. Só pra vocês terem noção do que era o setup aqui.
bem no canto do meu computador, você vê que tá em cima do scanner, tem uma caixa de som aqui do lado. E aí, cara, eu comecei a fazer vários exercícios, começando a me dar desafios do que e como pintar. Então, por exemplo, essa pintura aqui era uma tigela, né, de cerejinhas, toda pintada com pincel duro. Então todas as bordas dessa pintura são duras. E aí, cara, caiu minha ficha que eu pude começar a praticar acabamento, praticar borda, praticar composição, todos com esses estudos. Então você vê, aqui eu puxei render. Aqui eu tentei o máximo possível puxar o acabamento. Esse estudo foi longo, mas ele valeu a pena. E aí você vê que eu começo a mexer com a coisa das bordas. Olha só como é que a modelagem nessa parte do apontador aqui, ó, olha a quantidade de borda suave que tem aqui. São os reflexos e os detalhes que tem. E aí quando a gente faz a transição de plano, ó, quando a gente passa do plano da frente pro plano do lado, borda dura. Quando a gente pega o reflexo, borda dura. Quando a gente faz esse abaulado que tem da forma, porque ele não é a transição da borda do apontador, não é uma borda dura, não é uma borda seca. Então você vê que ela tem um pouco do reflexo da parede, mas ela também tem o sombreado suave da modelagem em si. E aí a coisa começou a fazer sentido. Aí eu faço uma sequência de estudos que ele é mais puxadinho pro render. A maçã. E aí, cara, aí eu falei, tá, vamos lá, vamos começar a puxar composição, vamos começar a puxar complexidade. Boneco do Loki. Eu tenho um monte de boneco, gente, eu adoro boneco. Aí eu comecei a puxar a composição e a complexidade. Agora eu começo a brincar um pouquinho mais com borda. Isso aqui é a base da luminária em si, com os objetos em cima da base da luminária. A gente tem coisas reflexivas, a gente tem coisas de metal, tem coisa de plástico, meus dadinhos de RPG, moedinha, o que batia na telha. Nuvem, que pintando da minha janela, ó. Um cristal peso de papel. Isso foi presente do meu pai. De novo, objetos aleatórios. Borracha elétrica, fita crepe, borracha, literalmente o papel que eu tava usando para fazer sombreado no cavalete. O cavalete em si, isso aqui é a base do cavalete, ó. Meus brochezinhos da Sailor Moon. Então eu comecei a brincar um pouquinho mais com essa ideia de composição. Eu comecei a brincar um pouquinho mais com essa ideia de colocar vários objetos na cena. E aí eu comecei a brincar com edges. Olha só que interessante. Quando caiu a minha ficha do que eu podia experimentar com edges com isso aqui, olha só como é que eu tentei fazer a ideia das coisas da frente versus as coisas de trás. Esses dois cálices, eles estavam contra uma janela, então eu tento dar essa sensação de que tá vazando luz por trás. Eu tento dar essa sensação dessa poeirinha que eu conseguia ver na iluminação da janela, sabe? E todas as coisas que não são os cálices, tá tudo fora de foco. Mais boneco? Pera aí, gato. Esses aqui, ó. Comecei a brincar com a coisa do edge de novo. Só que agora, em vez de só estar trabalhando com hard e com soft edges, o meu professor me deu um desafio. Que foi quando o meu estilo de pintura mudou completamente. Ele falou o seguinte, ó. Quando você tiver um soft edge, quando você tiver uma borda suave, em vez de você fazer isso com um pincel macio, faz essa transição com textura e vê o que acontece. E aí, a coisa do Painterly, a coisa desse negócio pinceladão, começou a fazer sentido. Esse aqui foi um divisor de águas dentro do meu estudo de pintura. Então você vê que onde teria as bordas macias, eu comecei a entrar com pincel com textura. E eu comecei, a partir do momento que eu comecei a entrar com essa textura, eu comecei a colocar bordas macias onde não necessariamente teria. Mas olha só que coisa, olha o pensamento aqui, ó. Eu tô com a garrafa, né? A garrafa, ela tem o reflexo da mesa. Quando tem o reflexo da mesa, ela fica próximo da cor da mesa. Então eu pego, já que isso aqui tá mais próximo essas cores do que elas estão aqui em cima, eu suavizo essa borda. E aí eu percebi que eu não perdi a sensação de solidez da garrafa quando eu brincava de amaciar algumas bordas por causa da cor. E aí a coisa começou a ficar interessante. Aí eu faço esse estudo aqui, ó, todo no preto e branco, tentando o máximo possível puxar as bordas macias, tentando o máximo possível puxar ideias das texturas. Então você vê que um monte de coisa que eu tava fazendo naqueles anteriores aparecem aqui também. As coisas do fundo, os livros do fundo, eles são todos em bordas mais macias.
Só que eles não são em bordas macias tipo aerógrafo, eles são em bordas macias tipo textura. E aí ele me dá essa base para eu fazer a caneca cheia de lápis com as bordas mais duras. Como a caneca em si tinha um monte de textura, eu dou uma realçada nessa sensação de textura com esses pincéis e contrasto isso com um brilho que tem o brilhinho aqui, ó, com um pincel mais durinho. E aí, cara, foi aqui que a coisa do Ed realmente clicou pra mim. Foi esse estudo. Esse estudo pra mim foi massa. Aí Ela eu não fiz. tá mexendo o mouse, gente, pelo amor de Deus. Eu não estou mexendo no mouse, eu tô só apontando na tela. Eu sou um idiota. Pronto. O mouse está sendo mexido. Eu espero que fique claro, no entanto. Eu tô falando da parte da frente, tô falando do brilhinho aqui, ó. Tá tudo bem. E aí eu faço mais um estudo só pra ter certeza que eu entendi. Olha só, a ousadia desse estudo foi quase não ter borda dura. Ele é todo em borda, mais ou menos, né? Borda meio do caminho e borda suave. E mesmo assim você tem uma sensação de solidez no desenho. Foi aqui que a coisa começou a dar certo pra mim. Então, quando eu faço esse estudo aqui, eu passo para os estudos de pessoa. E aí eu começo a fazer estudos de filme, onde eu começo a trabalhar com a ideia das bordas também. Mas tudo começou nas pinturas de observação, onde eu comecei a fazer esses estudos de borda dura, borda suave. Lembrando para vocês, tá? Agora que eu falei um tantão sobre borda, lembrando para vocês que não é só borda dura e borda suave. A gente tem uma transição dessas coisas. Ó, vamos fazer aqui. A gente tem a nossa borda dura. Borda dura, né? Aí a gente tem a nossa borda mais ou menos, ó. Que é essa aqui. Aí a gente vai ter uma borda... Cadê o grafite 6? Esse aqui, ó. A gente vai ter uma borda mais ou menos, ó. Ela tá mais pra macia do que pra borda dura. E a gente vai ter a nossa borda macia, ó. Então, são 4 níveis de borda. 1, 2, 3, 4, tá? Lembrem disso, não é só 1 e 2, não é só o duro e o macio. Tem esse meio do caminho aqui que é mais difícil de colocar nome neles, tá? Tem esses 2 níveis aqui ainda pra gente brincar com eles. Então, quando vocês estiverem fazendo esses estudos, lembram que existe o nível 2 e o 3, brinca com eles. Faz essas transições de forma que elas fiquem interessantes. Veja o quanto que vocês conseguem quebrar uma peça usando borda macia. Veja o quanto que vocês conseguem usar a borda nível 3. Faz o contraste com a borda dura, com a borda nível 1 e vê o que acontece. Brinca muito com esses conceitos. E essa foi a minha jornada de descoberta de como é que bordas funcionavam. Certo? Desculpa a tangente gigante aí. Tua live é literalmente tua. É isso, né? A live é sobre isso. Uhum, exatamente.